Abençoados, eleitos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos aí com mais um estudo aí. Eu sou o irmão André Palhares, sou do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. O número do meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que quer aprender a graça de Deus, conhecer mais sobre a graça de Deus, se inscreva aí no canal. Amém? Se inscreva no canal para você receber esses vídeos e muito mais outros vídeos que traz esses conhecimento maravilhoso, né, da palavra da verdade. Amém? E entre em contato aí com o meu WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato comigo se você quer aprender a graça de Deus, se você quer conhecer mais sobre a graça de Deus. Se você quer entrar para discutir, né, para refutar, né, é porque você não está a fim de aprender. Então não entre, tá bom? Não entre. Eu disponibilizo esse número para aqueles que querem aprender, aqueles que são conhecedores da verdade, aqueles que têm sede da verdade, né? Você que tem sede da verdade, quer aprender a verdade. O que esse irmão André está falando aí que eu não entendo? Entre em contato comigo aí no WhatsApp. Eu vou explicar para você. Amém? Se inscreva aí no canal. Não esqueça de dar os seus likes. Se gostar desse vídeo, compartilhe quanto mais pessoa possível. Vai estar ajudando o meu canal aí. Amém? Se inscreva. Convide mais pessoas para se inscrever. Você que é mero ouvinte, participe mais, meu irmão. Se inscreva aí. Ajude o crescimento do canal para que nós possamos estar aí a cada dia trazendo mais conhecimento para vocês da palavra da verdade. Amém? Peço a vocês que prestem atenção nesse estudo de hoje. É um tema que eu já falei várias vezes, mas ainda existem pessoas que me perguntam sobre o assunto. Então, eu resolvi falar mais um pouquinho sobre isso. Amém? Falar mais um pouquinho sobre isso. Você que já sabe, mas é muito bom ver de novo, porque quanto mais a gente vermos, ouvirmos, mais penetra na nossa mente espiritual, mais conhecimento você vai absorvendo, né, da palavra. Amém? Então, abençoado, vocês já viram aí, né, na capa do vídeo, a queda de Lúcifer em Isaías 14 é mentira. A queda de Lúcifer em Isaías 14 é mentira. Né? Espero que agora eu consiga fazer esse vídeo, que já é o segundo que eu estou fazendo. Deu uma queda de luz aqui, me atrapalhou. Estou gravando novamente. Né? Então, falando que haja paciência. É por amor que eu faço, meu senhor. Eu faço por amor. O que eu faço aqui é por amor. Eu não faço por dinheiro, faço por amor. Ó, eu vou falar aqui, no final do vídeo você envia o dízimo aí. Não. A palavra de Deus não é para ser cobrada. A palavra de Deus não é para ser mercadejada. Entende? A palavra de Deus é para dar gratuitamente, assim como recebemos gratuitamente. Nós não cobramos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é gratuita. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Então, é por amor que eu estou aqui para trazer esse conhecimento a meus irmãos que estão aí. Então, abençoados, não existe na nossa versão portuguesa a palavra Lúcifer. Não existe. Na versão Ferreira de Almeida, King James, ARA, a NAA, NVI, essas versões todas que temos aí, não existe a palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer se encontra na versão latina de Jerônimo. Quem tiver a Bíblia latina de Jerônimo vai encontrar essa versão Lúcifer, né? Eu vou mostrar para vocês o significado da palavra Lúcifer.
Para o sistema religioso, a palavra Lúcifer é um ser, uma criatura que morava no céu com Deus, era um anjo resplendoroso no céu, mas que um dia ele se rebelou contra Deus, fez rebelião no céu, foi atirado à terra por Deus, Deus expulsou ele do céu, atirou ele à terra, e ele e os seus exércitos de anjos que se rebelaram junto com ele, foi atirado à terra. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Não existe. Não existe isso na Bíblia. E muitas vezes a gente tira aqui do livro de Isaías 14, a partir de 12, né? Eu vou ler um pouco antes, no contexto, para saber o que está acontecendo ali. Sempre faço isso. E, a partir desse livro, eles tiraram essa versão teológica, essa historinha que não existe na Bíblia. Não creia nisso, pessoal, que é uma historinha inventada por seus pastores. É uma teologia evangélica completamente fora da realidade, completamente fora da visão bíblica. Amém? Então, a Bíblia foi escrita em aramaico. Né? Aqueles discípulos, Jesus, os seus discípulos, os apóstolos, falavam a língua oficial da época, que era o aramaico. Né? O hebraico era só para ser usado no templo com as coisas espirituais, igual, né, a Igreja Católica, entre os seus sacerdotes, era usado latim, não sei se ainda é hoje, mas era usado latim, né, uma língua diferente da língua comercial, né? Então, quando quando traduziram o Novo Testamento para o grego, né? Para o grego, Lúcifer passou a ser chamado Eósforo, que significa filho da alva. No hebraico é Elel ben Shahar, significava o luminoso filho da alva. Quando foi criada a versão latina, né, para a Igreja Católica, veio a versão Lucifer. Lucifer significa portador da luz. Amém? Não está falando sobre uma palavra mal. Filho da alva significa o primeiro filho esplendoroso, né? O luminoso filho da manhã, na versão hebraica, o luminoso filho da manhã está falando uma coisa boa. Não está falando coisa ruim aqui. O portador da luz é uma coisa boa. Se Lúcifer está no status de diabo e Satanás, e se realmente esse ser existisse, seriam trevas e não luz. Está entendendo? Mas acontece que diabo e Satanás não existe. É um adjetivo para explicar o mal do coração humano. Amém? Lúcifer é para explicar aquele filho da alva, aquele filho que vem trazendo a luminosidade para o povo, aquele que vem trazendo a luz do conhecimento para o povo, aquele que vem trazendo a luz da verdade para o povo. Quem é esse? Jesus, lá em Apocalipse, ele diz: eu sou a raiz de Davi e a esplendorosa estrela da manhã. Ele diz que eu sou. E se você pegar essa versão latina de Jerônimo, você vai ver que Jesus está dizendo: eu sou a raiz de Davi e Lúcifer. Eu sou a raiz de Davi e Lúcifer. Vai dizer que ele é Lúcifer. Então as pessoas vão se espantar com isso, porque criou essa
teologia de que Lúcifer é um ser que se rebelou no céu e fez rebelião contra Deus. Como pode Deus soberano não ver uma rebelião acontecer? Como pode? Não pode, porque não existe. Não existe nenhum ser espiritual fazendo rebelião no céu contra Deus. Nunca existiu isso. Essa queda de Lúcifer do céu na terra nunca existiu, meus amados irmãos. Vamos aprender o que é verdade. Vamos fugir dessas teologia enganosa do sistema religioso. Se Jesus falou que ele é Lúcifer porque ele era o filho da alva, é ósforo do grego, ele era o luminoso filho da manhã, na versão hebraica ele é o Ben Shahar, ele era o portador da luz, na versão latina, Lucifer, ele é o Cristo, que trouxe a luz da verdade e disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Por isso lá ele diz, eu sou a raiz de Davi e a esplendorosa estrela da manhã. Ele diz, eu sou, na versão latina de Jerônimo, Lúcifer. Está entendendo? É para vocês verem que esse ser de status de diabo, Satanás, não existe. Não existe. Não existe essa rebelião no céu, nunca existiu. Amém? Isso é menosprezar o poder de Deus. Isso é dizer que Deus não tem controle da sua criação. Como pode isso? É falta de respeito, falta de conhecimento, falta de visão, falta da luz de Cristo na sua vida. Falta da luz do conhecimento na sua vida. E Isaías 14, vou começar no 1, para nós analisarmos essa história aqui. Da onde tira toda essa historinha furada aí, e que muitos ainda estão acreditando. Isaías e Ezequiel. Mas Ezequiel eu vou deixar para o próximo estudo, porque não vai dar para fazer tudo no estudo só, tá bom? Então, Isaías 14, vou começar no 1. Está contando uma história aqui. Uma história que aconteceu com o povo de Israel, tá bom? Então vamos lá. O Senhor terá compaixão de Jacó. Quem é Jacó? Pai dos filhos de Israel. Né? Israel é uma nação e Jacó, ele é o pai dessa nação. Jacó teve 12 filhos, onde foi criado essa nação de Israel. Tá? O Senhor terá compaixão de Israel e tornará a escolher Israel e os estabelecerá na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. É um prelúdio a uns acontecimentos que estava havendo ali na vida dos israelitas. Eles foram levados ao cativeiro, a Babilônia invadiu Jerusalém, né? E levou todo o povo israelitas para o cativeiro, né? Lá eles ficaram muitos anos no cativeiro. Então, Deus está falando através do profeta que ia ter compaixão de Jacó por causa do povo de Israel, ia escolher novamente esse povo, estabelecer novamente esse povo na sua própria terra, e os estrangeiros se juntarão a eles, alguns estrangeiros viriam se juntar a eles, e farão parte da descendência de Jacó, porque muitos estrangeiros, anos e mais anos de cativeiro, muitos israelitas se casaram, muitos israelitas se casaram com mulheres, né, da Babilônia, muitas mulheres se casaram com homens da Babilônia, então misturou o povo. Então, falando que muitos estrangeiros iriam com eles. Amém? Os povos o acompanharão e os levarão a seu próprio lugar.
E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. Está dizendo aqui que tudo aquilo que o povo da Babilônia, o rei da Babilônia, o povo da Babilônia estavam fazendo com aqueles israelitas que estavam presos lá no cativeiro, está dizendo que os israelitas fariam o mesmo. Fariam o mesmo com o povo da Babilônia, né? No dia que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre vocês foi imposta, está falando do povo de Israel, o dia que o Senhor der descanso ao povo de Israel, ou quer dizer, o dia que o Senhor libertar o povo de Israel dessa escravidão, libertar o povo de Israel desse cativeiro, assim você, povo de Israel, zombará do rei da Babilônia. Está falando o quê? Do rei da Babilônia, Nabucodonosor IV. A história está relatando sobre o que aconteceu com o rei da Babilônia, Nabucodonosor IV. Então vocês, povo de Israel, quando será liberto desse cativeiro, vocês zombará do rei da Babilônia e vão dizer como chegou o fim, o opressor, sua arrogância acabou, porque ele seria destruído. Ele perderia o seu poder e o povo de Israel iria ser, né, iria ser ali liberto daquele cativeiro. Amém? E essa historinha de rebelião no céu, ela nasce aqui, a partir aqui de Isaías 14, 12, nasce toda essa fantasia, toda essa historinha de que houve rebelião no céu. E vamos começar lendo aqui, e eu vou explicar detalhadamente tudo o que significa aqui, porque aqui, nesse capítulo 12, está em figura de linguagem. E vou mostrar para você o que significa esta figura de linguagem. Você com certeza vai entender, porque você tem a mente de Cristo dentro de você. Amém? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Como caíste do céu? Então, o sistema religioso evangélico acha que estava no céu, fez rebelião no céu, e Deus expulsou ele do céu, e ele caiu sobre a terra. Amém? Aí criam aí livros falando sobre essa historinha mentirosa, criam aí novelas e filmes, deixando o povo mais sem conhecimento ainda, e o povo vê aqueles filmes, aqueles livros, aquelas novelas, acham que aquilo ali é verdade, mas não procuram na palavra para ver se é verdade ou não. A palavra nos fala, errai por não consultai. Então você tem que consultar a palavra, para ver se está escrito na palavra, se está escrito na Bíblia. Por isso que o irmão André traz para você a palavra, a luz da verdade, e explica para você muitas dessas figuras de linguagem, para que vocês entendam. Cair do céu significa perder o poder. É a mesma coisa a palavra fosse lançado por terra. Cair do céu, lançado na terra, significa que a pessoa perdeu o poder. Aquele poder que a pessoa tinha, aquele poder que o rei da Babilônia tinha, ele perdeu o poder. Caiu por terra significa derrota. Cair do céu significa perder, né, aquele poder que ele tinha. Foi derrotado. Né? Foi derrotado. Filho da alva, a estrela da manhã, filho da alva, representando aqui o planeta Vênus,
que é o planeta Vênus, né? Que existia naquela época, existe até hoje. Eu já falei no estudo passado, você que é trabalhador, que acorda de madrugada, olha na direção do Sol, aqui a direção do meu Sol é para cá, né? Tem alguns locais aí que muda a direção, né? Olha a direção do Sol, olha a direção do Sol, às 4h, 4h30 da manhã, você vai ver, né, essa estrela Vênus nascer. Você vai ver como ela é esplendorosa, como ela é grande, é maravilhosa, é bonito de se ver. Ela representava poder, porque ela era maior e mais brilhante do que todas as estrelas do céu. Amém? Então, esse rei usou esse poder como um apelido para ele, né? Estrela da Manhã. Um apelido, querendo dizer que ele era o maior e mais poderoso da terra. Maior e mais poderoso rei do que todos os reis e todas as nações ao seu redor. É um apelido abençoado. Né? Na versão latina, como caíste do céu, Lúcifer. Então pega essa versão latina e cria um ser, antropomorfiza essa palavra Lúcifer e dá vida a ela. Antropomorfizar significa dar forma humana a uma palavra. Eles deram forma humana a essa palavra. Né? E criaram uma criatura, criaram um ser que fez rebelião aos olhos do Pai Criador. E ele diz, eu sou Deus e não há outro que eu saiba. Eu faço todas as coisas. Amém? Então, isso é uma falta de respeito com o supremo poder do nosso Deus. Dizer que ele não tem controle com a sua criação. Dizer que debaixo do nariz dele existe uma rebelião. Pode existir uma rebelião debaixo de nós, do nosso nariz humano, porque nós não podemos ver todas as coisas. Mas Deus, Criador de todas as coisas, ele tem poder, ele tem a sua majestade, né? É mais poderosa do que todas as coisas. Amém? Ele tem controle de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Como pode a pessoa achar que lá no céu tinha um espírito que dentro desse espírito criou, né, ali uma ganância e queria tomar o trono de Deus. O mal humano, abençoado, fica na carne. E quando você vai para o céu, você não leva esse mal humano. O mal humano, ele fica na carne. A alma é um sentimento da carne, morre junto com a carne. A alma não tem vida, igual muitos pregam aí, que a alma... Não. Carne, alma, espírito são coisas diferentes. Espírito é o seu ser real. O seu ser real é espírito, que fomos criados desde antes da fundação do mundo. Você veio nesse mundo, habitou nesse corpo de carne, estamos tendo uma experiência material, física, material. Não somos carne tentando ter uma experiência espiritual. Somos espírito experimentando, tendo uma experiência carnal. Essa carne tem uma alma, tem um sentimento. Amém? E existem sentimentos que é ira, existem sentimentos que é revolta, existem sentimentos, né, de vingança. É o mal que procede do coração do homem. Amém? E não do espírito.
Quando a gente aprendemos a graça de Deus, aprendemos a dominar esse corpo carnal, esse sentimento carnal, e vivermos em espírito e servirmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, essa rebelião totalmente fora do conhecimento da verdade, é totalmente antibíblico. Antibíblico. Cair do céu significa a perda de poder que esse rei tinha. Ele se achava a estrela da manhã, o filho da alva. Ele se achava esplendoroso. Ele se achava maior do que todos os reinos da terra. Ele se achava Deus. Foste caído por terra. Ele perdeu esse poder que ele tinha. Como foste caído, lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, ele dizia no coração dele. Era um pensamento, não é uma coisa que aconteceu. Era um pensamento que ele tinha. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Era a vontade dele. A vontade dele. A vontade dele era ser Deus na terra. A vontade dele era ser Deus no reino dele. A vontade dele era ser Deus entre todas as nações da terra, porque ele era poderoso, ele invadia, ele capturava vários povos. Não, ele não fez isso só com Israel, com vários povos ele fez isso. Amém? Então, era um pensamento. Não é uma coisa que aconteceu. Era um pensamento dele. Né? E a palavra é bem clara. E ao Deus, através do profeta Isaías, diz: tu dizias no teu coração. Então, quer dizer que era um pensamento dele. Mas e ao Deus, através de Isaías, manda um recado para ele. Manda um recado para ele e diz: mas as profundezas do Seol você será levado. As profundezas da sepultura, as profundezas, você será levado. Irá ao mais fundo abismo. A sepultura mais funda possível, você será levado. Amém? Os que olham para você admirarão-se da sua situação e a seu respeito ponderarão, a seu respeito comentarão, a seu respeito sussurrarão. Esse é o homem que fazia tremer a terra e abalar os reinos. Esse não é Nabucodonosor, que era poderoso, né? Que todos os reis da terra dobravam o joelho para ele. Esse não é Nabucodonosor IV, que fazia tremer a terra, que fazia abalar os reinos, que conquistava todo mundo, que dizia que era Deus na terra. Esse é o homem que fazia tremer a terra, homem. Nabucodonosor. E fez o mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou os seus prisioneiros voltar para casa, todos aqueles povos que ele levou para o cativeiro, inclusive os israelitas. Então está claramente abençoado. Claramente a palavra está dizendo aqui, né, que está relatando aqui, né, uma história do rei da Babilônia, Nabucodonosor IV. Não tem Lúcifer nenhum aqui, meu amado. Não tem Lúcifer nenhum aqui. Não tem nenhuma rebelião no céu acontecendo. Nunca aconteceu. E não está acontecendo aqui, nessa história aqui.
Isso é uma péssima teologia evangélica que ensina para vocês, ainda criam novelas, ainda criam filmes baseado nessa mentira, e muitos acreditam nessa mentira. Amém? 32 minutos, a bateria está quase acabando. Mas eu gosto, amados, de falar que eu gosto que vocês aprendam a verdade. Amém? Então, o sistema religioso evangélico tira desse versículo também lá de Ezequiel e diz que ele fez rebelião no céu, né? Foi contra Deus. Não existe isso aqui na palavra, é mentira. É mentira, está contando a história de um rei, Nabucodonosor, cair do céu, lançado à terra, é figura de linguagem, se dizendo que ele era muito poderoso e perdeu o seu poder. Esta figura de linguagem, até hoje, é usado no sistema evangélico. Você que está me ouvindo que é evangélico, e você que já foi evangélico, muitas vezes você já deve ter ouvido essa figura de linguagem dentro das suas igrejas. Lançada por terra. Eles fazem muitas orações, né? Contra Satanás, a criatura que eles acreditam que não existe. E diz que ele foi lançado por terra. O que significa essa expressão? Lançado por terra, caíste do céu, lançado por terra, é uma expressão que significa foi derrotado. É uma expressão de derrota. Foi derrotado. Está derrotado. É a mesma expressão que foi usada aqui pelo autor Isaías. E o capítulo Isaías 14, 16, ele diz: este é o homem, que fazia tremer a terra e abalar os reinos. Está se relatando, está falando de um homem. A narrativa conta a história de um rei que se achava poderoso e um dia ele perdeu o seu poder e aí o povo de Israel conseguiu se livrar do cativeiro, né? Então, abençoados, espero que vocês tenham entendido esse estudo aí. Vou trazer o estudo também falando da quase a mesma coisa aí, mas vai ser lá no Ezequiel 28, tá bom? Não dá para fazer tudo de uma vez só, porque esse estudo vai acrescentar demais. O máximo que eu faço aqui é 40 minutos, já estou no 32, né? Então, abençoados, pega esse estudo, ouça uma, duas vezes, veja uma, duas vezes, anote aí no seu caderno aí, estude essas palavras. Como eu sempre digo, esses versículos estão aqui, mas existem muito mais coisas que eu reduzo, né? Reduzo para não ficar um estudo muito grande. Amém? E estude aí, abençoado, estude. Eu sou o irmão André Palhares, eu sou do estado do Rio de Janeiro, cidade de Barra do Piraí. O número do meu WhatsApp, para quem queira aprender a graça de Deus nessa visão clara, está aqui. Jesus diz lá em Apocalipse, diz: eu sou a raiz de Davi e a esplendorosa estrela da manhã. Ele quer dizer, na versão latina, eu sou Lúcifer. Ele é o portador da luz. Ele que traz a luz do conhecimento, essa visão maravilhosa da verdade para nós. E hoje ele habita dentro de cada um de nós. E a palavra diz que nós temos a mente de Cristo ativada em todos nós. Amém? Com essa mente de Cristo, nós conseguimos entender todas essas palavras com clareza que você quer aprender, né? Essas verdades, se você quer aprender essas clarezas da palavra, da verdade, que o sistema religioso atual, o evangélico, não vai te ensinar. Se você quiser saber mais sobre a graça de Deus, o meu número de WhatsApp está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Acesse meu WhatsApp
entre em contato comigo, você que queira aprender sobre a graça, você que queira saber mais sobre a graça, você que quer discutir, refutar, é porque você não quer aprender, né? Quem quer aprender, ouve, para depois falar. Quem fala para depois ouvir, é porque, na verdade, não quer ouvir, não quer aprender. E eu não vou perder tempo de discussão, não. Eu não perco tempo com discussão, não perco tempo, né, com esse negócio de refutar. Agora a moda é essa, né? Em vez de refutar, meu irmão, pega as coisas que eu falei, vai na sua Bíblia e vê se eu estou errado. Não fique só, o pastor falou, e fala muita coisa. A maior parte das coisas não estão na Bíblia. E aí? Eu já falo diretamente na Bíblia, mostrando para vocês, para mostrar para vocês que não é meu achismo, mas é o que está escrito. Nós não estamos interpretando nada, nós estamos lendo simplesmente a palavra na luz da verdade, na luz do conhecimento. Se inscreva aí no meu canal. Você que queira aprender mais sobre a graça de Deus, acesse meu número do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Amém? Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.